Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio Geografia aqui do grupo Humanas na Veia. Não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve, ativa as notificações do sininho, fica por dentro do canal que mais cresce a nível de Brasil. Acompanha a gente também no Instagram, acompanha essa galera que vai te ajudar a ser aprovado a nível nacional, tá bom? História, geografia, filosofia, sociologia, atualidades, casado inúmeras vezes aí com redação. Tudo bem? Vamos falar hoje de ordem bipolar, ordem mundial bipolar, também conhecida como Guerra Fria ou Antiga Ordem Mundial. Quando você fala dessa bipolaridade, quando você fala dessa Guerra Fria, você tem que lembrar o seguinte: quando começa essa Guerra Fria? Em 1945. 1945, período pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançam as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, o mundo ele vai se readaptar, ele vai se reestruturar, onde você vai ter duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Aí vem o termo bipolaridade, dois centros de poder. Os Estados Unidos, centro de poder capitalista. A União Soviética, centro de poder socialista. Não esquece dessa dica. Falou da Antiga Ordem Mundial, falou de bipolaridade. Dentro dessa bipolaridade, Estados Unidos, União Soviética, você tinha o quê? Uma disputa armamentista, uma corrida espacial e uma corrida armamentista, onde foi necessário criar órgãos econômicos e órgãos militares. Os Estados Unidos, ele vai criar quem? O Banco Mundial, o FMI, o Plano Marshall, o Plano Colombo, para recuperar economias arrasadas durante a Segunda Guerra Mundial. Economia da Europa, economia da Ásia e industrializar o mundo subdesenvolvido. Industrializar quem? O Brasil. Tudo isso para buscar aliados para o bloco que? Capitalista. Já a União Soviética vai criar o Comecon, um conselho de ajuda mútua aos países socialistas, que inclusive vai ajudar na industrialização planificada da Rússia e da China. Vamos lá então? Bipolaridade política: Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Bipolaridade econômica: Estados Unidos, Banco Mundial, o FMI, e a União Soviética, o Comecon. Tá tranquilo? E também uma bipolaridade militar, onde os Estados Unidos cria a OTAN e a União Soviética o Pacto de Varsóvia. Lembra, no período dessa Guerra Fria você tem muitos filmes de espionagem. De repente você não lembra, mas eu que sou jovem há mais tempo e o professor Saulo Formiga que está ali do outro lado ali acompanhando. Saulo, dá um tchau aqui. Pronto, mãozinha do Saulo aqui acompanhando aqui a gente nas gravações, certo? Nós lembramos de filmes do 007. Isso, a questão da espionagem. E quando você fala da questão da espionagem, você lembra da CIA dos Estados Unidos e você lembra da KGB da União Soviética. Então você percebe que essa bipolaridade ela se manifesta ao longo de todo o período da Guerra Fria. Não, peraí. Rodrigo, essa galera não sabe o que é 007. Tu é muito velho, cara. Eu tive que me meter, gente. Olha só, quer falar de Guerra Fria? E os gibis? E o Capitão América e a Viúva Negra? Calma, que isso daí depois a gente vai fazer uma mega aula. Mas é Guerra Fria? É Guerra Fria total. Olha o Capitão América, olha o Homem de Ferro. Às vezes a gente acha que é o Capitão América a grande expressão do capitalismo. Não é. É o Homem de Ferro. Isso. O consumo, o bilionário, o excêntrico, o filantropo. Ele é a grande expressão do capitalismo. Ele é o século XXI, Ele é o século XXI total. E a Natasha, a Viúva Negra, isso é Guerra Fria. Então 007, no meu tempo, no tempo de Saulo também. Hoje, a questão dos super-heróis renascendo e mostrando toda essa disparidade dentro dessa Guerra Fria. Socialismo e capitalismo. Tanto que o Capitão Rogers foi preparado pelos Estados Unidos. A ideia é que ele pudesse elevar o sentimento patriótico ainda na Segunda Guerra Mundial, né? Só que quando chega na Guerra Fria, ele é preparado para espionagem. Da mesma forma, a Viúva Negra, que seria espião, no caso da União Soviética, e o Capitão América, espião lá dos Estados Unidos. O detalhe, Rodrigo, é que há uma proporcionalidade aí, tá? Do Capitão Rogers e da Viúva Negra, eles têm, na verdade, o mesmo soro, né? Eles sofreram, na verdade, experiências a partir do mesmo soro. E muitas com pessoas poder, não sabem com juventude, disso. com tudo isso, né? Pronto. Mas eu tô indo, tá? Tchau. Calma. Pronto, ele só veio aqui me deixar para poder falar de gibi agora. Calma. Tanto que um dos gibis mais famosos do Capitão América, vou botar aqui para vocês,
é aquela imagem clássica do Capitão América socando Hitler lá no final da Segunda Guerra Mundial. Lembrando, durante esse período da Guerra Fria, você tem uma corrida espacial e uma corrida armamentista. E nessa corrida espacial, a gente tem que lembrar que quem sai correndo na frente é a União Soviética. Mas quem acaba cruzando a linha de chegada são os Estados Unidos. Quando ele finca a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Questão de prova, gente. A imagem do homem fincando a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Não foi uma bandeira representando a humanidade. Olha a imagem aqui, ó. Não foi uma bandeira representando a humanidade. Foi uma bandeira representando a conquista da Lua, a conquista do espaço pelos Estados Unidos. Essa Guerra Fria tem uma série de acontecimentos que depois vocês vão trabalhar com os mestres da história, professor Elvis, professor Álvaro, irão trabalhar. Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, a invasão ao Afeganistão, eles vão trabalhar isso muito bem lá na história. O que interessa pra gente aqui nesse momento é, a Guerra Fria começa em 45, final da Segunda Guerra Mundial. E termina quando? Em 89, com a derrubada do Muro de Berlim. Ou como algumas provas já cobraram, em 1991, quando você teve a assinatura do Tratado de Minsk, que vai iniciar a fragmentação da antiga União Soviética, vai reunificar a Alemanha e vai criar a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Mas isso daí, galera, é um outro assunto para você acompanhar com a gente no Humanas na Veia. Tchau!